O BRB, o Banco Regional de Brasília, tem até sexta-feira agora, amanhã, para explicar onde é que ele vai tirar 5 bilhões de reais para botar no balanço dele, para manter a solidez do banco, né? O banco sofreu um prejuízo muito grande com aquelas carteiras do Banco Master, embora parte das carteiras tenha sido substituída por empréstimos verdadeiros e coisa e tal, ainda assim parecem coisas de baixa qualidade, e nem todo o valor teria sido recomposto. Então, ou seja, o Banco de Brasília ficou numa situação ruim mesmo depois das compras de títulos do Banco Master, né? O caso, a gente estou explicando aqui na Globo, aqui, né? Ou seja, o Banco Master ele comprou títulos de uma outra instituição, é a Tirreno, e não pagou para a Tirreno por esses títulos e revendeu para o Banco BRB por um valor muito maior. Comprou por 6 bilhões e revendeu por 12. Olha que pessoal esperto, né? Esperto coisa nenhuma, né? Arrumaram um jeito de enganar o otário e vender para o BRB esse tipo de coisa, através de contatos políticos, né? Foi corrupção? Não sei, pode ter sido convencimento, mas foi errado do mesmo jeito, né? O fato é que o BRB está na corda bamba. E aí a grande questão que fica é essa, né? A gente já viu que o Will Bank acabou, né? Fechou, foi liquidado. O Fictor tá mal das pernas, o Pleno tá... O Fictor acabou também, né? Recuperação judicial, como eu falei, a chance de sair disso é pequena. O Pleno tá mal das pernas também. E aí muita gente está preocupada com o BRB. Será que o BRB vai para o saco também? O BRB é um banco público. Eu acho mais complicado. O que pode acontecer? Vamos supor que o BRB não consiga apresentar essa garantia de 5 bilhões que o Banco Central está exigindo, ou que o plano que eles estão colocando aqui não seja aceito por algum motivo pelo Banco Central. O que pode acontecer com o BRB? Ele pode quebrar? Vamos tentar entender isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Liberal é o Caminho, Pagador de Impostos Inútil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, nessa história do BRB com o Master, todo mundo está acompanhando. O BRB iria comprar o Banco Master numa operação extremamente suspeita, mas o pessoal do Banco Central detectou que haviam títulos forjados no Master, ou seja, todo mundo já sabia que o Master estava meio mal das pernas há algum tempo, mas para estar tão mal das pernas a ponto de fraudar documento para tentar vender título e coisa e tal, é um sinal de que a coisa era muito pior, e de fato muito pior, né? De fato era, né? O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central, outros bancos ligados ao Banco Master também estão sofrendo consequências. Meramente ter citado o nome do lado do Banco Master é uma questão crítica, né? Por exemplo, o caso do Fictor. O Fictor, em tese, pelo menos até onde a gente sabe, não fez nada com o Master, mas era um banco que tinha se disposto a comprar o Master. O negócio não foi para frente, em momento algum isso andou. No entanto, o Fictor está aí, pediu recuperação judicial, e a chance de conseguir sair dela é muito pequena, na minha opinião, né? Então agora a gente tem o caso do BRB. O BRB, de fato, teve uma ligação com o Banco Master muito grande, né? Assim, não deixa de levantar suspeita a compra do Master pelo BRB. A questão toda é que a gente não sabe exatamente como é que foi essa história. Eu já falei para vocês, né? Existe a chance disso ter sido, inclusive, uma das condições impostas pelo Alexandre de Moraes para tirar o Ibanez Rocha do inquérito do 8 de janeiro, né? Vocês lembram, né? O inquérito do 8 de janeiro, o Ibanez Rocha era um dos acusados, no entanto, ele não respondeu por nada. Até policiais de Brasília responderam, mas o Ibanez Rocha, nada. Foi tirado do inquérito no início de 2025, exatamente na época que o BRB se dispôs a comprar o Banco Master, e eu, sinceramente, não consigo superar essa incerteza de que teve alguma coisa a ver uma coisa com a outra aqui. O Alexandre de Moraes, a gente sabe, recebia grana do Banco Master através do escritório da esposa dele, sabe-se lá para quê? Muito provavelmente para comprar influência, né? E a gente sabe que ele ligou para o Galípolo, tentando convencer o Galípolo a aprovar a venda do Master para o BRB. Quem sabe ele também não tentou convencer o Ibanez a fazer essa compra, né? Vamos ver. Eu tenho a impressão de que se forçarem o Ibanez fala. A verdade é a seguinte, com essa história toda, o BRB ficou com uma situação complicada. Ele tem até sexta-feira agora para explicar para o Banco Central como é que ele vai botar 5 bilhões de reais no balanço dele, porque, né, para garantir a solidez do banco. E diz o BRB que vai obedecer o prazo, que até sexta-feira vai apresentar o plano de como é que ele vai colocar isso daí. E não é só isso, porque tem outros problemas também, né? Olha só.
Corregedoria vai apurar a aplicação de 2,8 bilhões do TJ do Maranhão no BRB. O TJ do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Maranhão, colocou 2,8 bilhões de reais dos depósitos judiciais no BRB. Eu cheguei a falar sobre isso num outro vídeo alguns dias atrás, né? Na verdade, foram vários TJs que colocaram. 5 TJs no total colocaram 30 bilhões no BRB. São o do Maranhão, mas tem outros também, tem Alagoas e não sei o que lá. Maranhão, Bahia, Paraíba, Alagoas e Distrito Federal. Ou seja, são 5 TJs que colocaram os depósitos judiciais no BRB. Depósito judicial, como eu já expliquei para vocês, é um dinheiro enorme que fica meio que parado, porque você tem uma ação na justiça, muitas vezes o juiz determina que você faça um depósito judicial antes dessa ação correr, né? Então você vai lá e bota o dinheiro fica parado numa conta até a decisão final do juiz para quem que vai esse dinheiro. Se vai voltar para você, se vai para outra parte, né? Vai depender de como o juiz decide isso daí. E a gente sabe que um dos motivos pelos quais o Master queria ser vendido para o BRB é porque o Master ficava falando assim, não, porque olha só, eles têm muito dinheiro do Pix BRB. O que é o Pix Judicial? O Pix Judicial do BRB é um sistema feito pelo BRB para modernizar essa história, né? Hoje você tem depósito judicial, cada TJ tem o seu mecanismo de depósito judicial e fica essa grana parada lá no banco, paradinha lá, né? É lógico, os TJs aplicam, né, para isso render. Isso, inclusive, é uma fonte significativa de recursos para o TJ, o que eu acho errado, porque não deveria, né? Se você tem aplicação, sempre tem algum risco, e ter um risco alto, você pode perder o dinheiro que não é seu, que é uma coisa bastante séria. Mas, enfim, de qualquer forma, os TJs aplicam isso, né? E hoje, para você receber isso, muitas vezes é complicado, tá? O Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, você tem que ir pessoalmente na Caixa para receber, é chato pra caramba para receber dinheiro desse depósito judicial. Vamos supor, né? Você entrou com uma ação na justiça, houve o depósito judicial da outra parte e você ganhou a causa. Então agora aquela outra parte tem que te pagar, esse dinheiro tem que ir para você. O juiz dá lá uma ordem, né, dizendo que o dinheiro vai para você. Você tem que ir, como funciona na maior parte dos outros bancos, você tem que ir na agência do banco, designada pelo juiz, e aí você vai lá e entra numa fila e não sei o que lá, e aí eles vão lá e te pagam esse dinheiro, ou depositam na conta que você tem no banco, ou te dão em dinheiro vivo se você não tiver conta no banco e não quiser abrir conta no banco, né? Então é assim que é Pix Judicial. O BRB inventou um negócio de Pix Judicial, que é tudo mais rápido, tudo via Pix. Realmente uma ideia bacana isso, né? Agiliza esse processo de depósito judicial, e com isso esses 5 TJs colocaram o dinheiro dos depósitos judiciais no BRB. Repara, depósito judicial pode ficar em banco privado, tá? Não precisa ficar em banco público, não. No entanto, é muito engraçado como é que todos os TJs preferem colocar em banco público, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, ou no caso aqui no BRB, que também é um banco público, sabe-se lá por quê, né? A verdade é que diz o BRB, que esses depósitos não correm risco, mas eu vou te falar uma coisa. Todo banco vai dizer isso. Você acha, não, está correndo risco sim, viu? Realmente está correndo risco o seu dinheiro. Não, ele sempre vai falar que não está correndo risco. Se você perguntasse para o Vorcaro, na véspera do dia que o banco foi liquidado e que ele foi preso, aquela confusão toda, Vorcaro, meu CDB do Banco Master está correndo risco, o que ele ia falar para você? Não está correndo risco nenhum, seu CDB está 100% seguro. Todo banco fala isso, então não dá para contar muito com isso daqui não, né? Tá seguro mesmo, não tá seguro? Não sei. O ponto importante é ver isso daqui, que tem muito dinheiro no BRB, né? Só desse Pix Judicial tem 5 bilhões de reais ali. E veja, por que isso é relevante? Porque um problema que um banco tem é quando acontece a chamada corrida bancária. As pessoas ficam com medo do banco quebrar. E aí mesmo que o banco não esteja quebrando, vamos supor, o BRB não vai quebrar. Tá? Eu sempre falei isso, eu acho que o BRB não quebra. Tá? Mas vamos supor que as pessoas comecem a ficar com medo do BRB quebrar. Aí a pessoa vai lá e começa a quero tirar meu dinheiro do BRB. Aí, se isso começa a acontecer, mesmo que o banco esteja com boa saúde, se as pessoas começam a desconfiar que ele vai quebrar, todo mundo tirando dinheiro, aí ele quebra, entendeu? Então esse é o problema da corrida bancária. E esse problema não acontece com o depósito judicial. Por quê? Porque o depósito judicial só vai ser tirado no momento que o juiz der a ordem lá. Então não há essa pressa de tirar o dinheiro do BRB. Então o BRB tem uma boa cortina, um bom colchão de folga por conta desses depósitos judiciais, para não ficar completamente na merda. Agora, existe risco aqui? Existe risco. Você pode ver, o pessoal lá no Maranhão está reclamando que o TJ do Maranhão, o desembargador que é o chefe lá, desembargador José Ribamar Froz Sobrinho, que decidiu botar os depósitos judiciais no BRB, né?
estão reclamando com ele aqui e abriram uma investigação lá para ver o que foi acontecer, o que aconteceu no CNJ, não sei o que lá. Existe o risco do CNJ determinar que os tribunais tirem o dinheiro do BRB, tirem o depósito judicial do BRB. Aí, meu amigo, aí a coisa muda de figura, porque aí o BRB não vai ter mais esse colchão de liquidez que ele tem lá, que é uma montanha de dinheiro que ninguém pode tirar, porque só pode tirar quando tiver a ordem do juiz. Então não tem corrida bancária nesses 30 bilhões. Então eu diria para vocês que o BRB, a chance dele quebrar totalmente é muito pequena, a menos que os outros TJs comecem a tirar, os TJs comecem a tirar esse dinheiro de depósito judicial de lá. Aí você começa a complicar mais a coisa, né? O BRB anunciou que o fundador do Fundo REAG tinha 4,5% do banco. Isso aqui não quer dizer muita coisa, tá? Quer dizer que ele era investidor do BRB, né? Ele tinha ações do BRB, então, assim, não quer dizer muita coisa, mas é sempre mais um ponto aí de interrogação. Que outras ligações secretas não existem nessa história, né? Aqui no Instituto Chupa Lula, né, tá falando aqui, ó, o que pode acontecer da liquidação do BRB, se pode acontecer a liquidação, né? Mais uma vez, eu acho que não, acho muito pouco provável ter liquidação do BRB, tá? A outra opção seria a federalização. O que eu acho? Qual pode ser o resultado final do BRB? Ele pode quebrar? Em tese pode. Pode ter liquidação dele? Em tese pode. Eu acho pouco provável. É um banco público, então o mais provável é o governo do Distrito Federal tirar dinheiro dos contribuintes e bancar o banco. Isso pode acontecer realmente. Isso é uma coisa ruim, né? Isso é o mais provável, não mudar nada e o dinheiro dos contribuintes bancar esse buraco no BRB. Agora, a possibilidade de liquidação existe. Ou a federalização. Federalização também é possível. Vamos supor que o governo do Distrito Federal diga que não tem 5 bilhões para colocar lá, nem extorquindo todos os contribuintes de Brasília, eles conseguiram depenar o pessoal o suficiente para juntar 5 bilhões e dar para o Banco Master. Ou, desculpa, para o Banco BRB. Então, em tese, a federalização é possível, né? Dá para ler aqui por essa coluna o Luiz Costa Pinto, como bom colunista do ICL, do Instituto Chupa Lula. Ele está criticando o Ibanez Rocha, dizendo que a culpa é do Ibanez Rocha, a culpa é da direita, não sei o que lá, quando a gente sabe que essa história está mal contada, né? Eu acho que a culpa é do Alexandre de Moraes, mas vamos ver como é para onde que vai esse negócio. Então é isso que eu acho. Eu acho muito pouco provável a liquidação do BRB. Não acho que vai acontecer. Federalização, ou seja, passar o BRB para o governo federal e daí o governo federal bancar isso com o imposto de todos os brasileiros, existe essa possibilidade também, tá? Não é uma possibilidade muito grande não, mas existe. Por último, eu acho que o mais provável é isso. O Ibanez Rocha vai vir com alguma coisa de pegar... eu sei que o Distrito Federal tem muitos imóveis, né? Porque parte daquela terra cap, aquelas Lembra como é que começou Brasília? Brasília é um lugar que não valia nada a terra. A terra era quase de graça, quase que pagavam para você ir morar naquele buraco lá de Brasília, né? Então o governo do Distrito Federal fez uma empresa chamada Terra Cap, que é basicamente dona de todas as terras lá de Brasília, né? Que comprou a fazenda. Era uma fazenda aquilo lá, nem sei de quem que era, mas era uma fazenda grandona lá, que eles compraram, e aí eles revendem uma parte das terras foi usada para construir né, o Palácio do Planalto, Largo Paranoá, né, Palácio do Alvorada, Esplanada dos Ministérios, né, construíram Brasília nessa área, e aí a Terra Cap começou a vender os terrenos. Só que agora a terra lá em Brasília valorizou pra caramba, um terreno lá em Brasília é caro pra cacete, né? Então, ou seja, você começa a ter, o Distrito Federal tem muito dinheiro, e tem muitas terras, tem superquadras inteiras em Brasília que simplesmente estão fechadas lá, tá com a Terra Cap, um dia a Terra Cap vai explorar aquilo ali, vale milhões e milhões, talvez bilhões de dólares aquele lote ali, e tá fechado. Então assim, eu não acho que vai ter problema. Quer dizer que não vai ter prejuízo para os moradores de Brasília? É lógico que vai. Porque esse patrimônio que era para ser do governo do Distrito Federal, agora vai ser usado para bancar um banco quebrado, que fez uma lambança enorme de tentar comprar um outro banco mais quebrado ainda. Então, assim, é uma decisão ruim, tá? É uma coisa ruim o que aconteceu com o BRB, mas eu não acredito nem em federalização, muito menos em liquidação. Possível é, mas eu acho pouco provável. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.